Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que aparentemente é simples, mas é importantíssima para a nossa caminhada com Cristo. Quantos de nós, vou já começar fazendo uma pergunta, quantos de nós estamos com as nossas Bíblias de papel aqui? Levante a tua Bíblia se você está aqui. Gente, é muito pouco. Agora vamos lá, Quem que está com o seu celular, mas tenha o aplicativo da Bíblia baixado? Também está faltando uma galera aí. Mas nós estamos em dias em que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sido um pouco banalizada. Ela tem sido tratada como qualquer livro, como qualquer coisa. Mas nós, cristãos, filhos de Deus, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Ela que nos direciona, ela é que é o nosso alimento espiritual. Por isso que eu te perguntei, você está com a sua Bíblia? Que às vezes tem umas Bíblias que vem domingo, fico aí, eu acho que foi o Du que falou, a Bíblia congregadeira. Fico aí, e no domingo que vem tu vem, tua Bíblia permanece aí. Não sei se tu está lendo a Bíblia dia de semana, E assim como nós alimentamos o nosso corpo todo dia, nós devemos alimentar o nosso espírito diariamente. Amém? A Bíblia é o pão vivo, O nosso manual, o nosso alimento. Tem uma música que nós cantamos com as crianças que serve para nós também. Eu acredito que a maioria sabe. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É uma música infantil que a gente canta com as crianças, mas que serve para nós também. Para nós lembrarmos, ei, se eu não ler a Bíblia e não orar, eu não vou crescer espiritualmente. Os meus músculos espirituais não vão crescer. Quantos de nós sabe quantos livros a Bíblia tem? Quer levantar a mão? Ao todo, O Antigo Testamento. Pastor, não sabe? 39, isso. E o Novo? Então, mas é muito pouco, gente. Nós deveríamos já estar sabendo assim, a língua afiada. Porque muitas vezes a gente sabe a vida do influencer, a gente sabe o que está acontecendo nas modinhas, mas nós não sabemos o que acontece no nosso manual de vida. Nós não sabemos o que Deus tem falado de nós, o nosso propósito, tudo aquilo que a Bíblia está escrito sobre nós não sabemos. Mas muitas vezes nós sabemos tudo que está acontecendo ali nas redes sociais. É uma realidade, Lá em casa a gente é uma família bem musical, então tudo que a gente cria música, tudo a gente associa com uma música, porque é mais fácil de gravar para as crianças, Que nem essa musiquinha é muito fácil deles gravarem. E daí eu pensei, bom, eu vou compartilhar depois com os líderes e depois eles vão passar nos grupos de GC, uma música do Diante do Trono que diz todos os livros da Bíblia em sequência. E eu vou te dar uma tarefa essa semana de você ouvir essa música. Porque com certeza no final da semana, na semana que vem, você vai saber a Bíblia livro por livro, um atrás do outro, bonitinho. Amém? Você vai fazer essa tarefa? Nós que somos o povo da palavra, nós precisamos ter familiaridade com a Bíblia. Não dá, querido, tudo bem, eu me converti hoje, é mês passado, mas não dá para a gente estar ali 1 ano, 2 anos e, meu Deus, onde é que fica Apocalipse? Onde é que fica Gênesis? E eu botei os mais fáceis, o início e o fim da Bíblia. Mas nós precisamos saber manuseá-la. Nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia, ela representa para nós, primeiro, o nosso manual de vida. Ela nos ensina como viver, como agir, como tomar decisões. Ela é a voz de Deus. É através dela que Deus nos aconselha, nos corrige, nos consola
e nos direciona. Muitas vezes a gente ouve falar, as pessoas falarem assim: ai, mas Deus não fala comigo. Ah, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Querido, você não está lendo a Bíblia. Porque Deus fala com nós através da sua palavra. Amém? Ela é arma espiritual, ela representa uma arma espiritual, porque ela nos fortalece contra tentações e mentiras. Ela derruba toda mentira lançada pelo diabo. Amém? E ela é luz para o caminho, ela nos traz sabedoria e discernimento. Sem nós lermos a Bíblia, sem nós conhecermos a palavra de Deus, nós somos facilmente enganados, né? E ela é alimento para a nossa alma. Além de tudo, ela é a revelação de Jesus. Ela mostra o amor, o propósito e a salvação de Cristo nas nossas vidas. Então, olha tudo que a Bíblia representa para nós, o povo da palavra, né? Nós estamos em tempos que há muita heresia, mas muita heresia, né? E o que é uma heresia? Às vezes a gente comenta aqui, mas você fica pensando, mas o que é heresia? Heresia é um ensinamento, uma crença, ou uma interpretação que contradiz as doutrinas centrais da fé, ensinadas na Bíblia. São distorções das verdades fundamentais da fé. Então, é tudo aquilo que contradiz a Bíblia. Vou te dar um exemplo bem simples. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, quando você vai se aconselhar, ou que você está ouvindo outras pessoas conversando, elas vão dizer assim, segue o teu coração. É uma baita de uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz, cuida, porque o teu coração é enganoso. Então, não se apoie em sentimento. Né? Se apoia no quê? Na verdade que a Bíblia tem para ti, para nós. Amém? Essas heresias, elas distorcem muitas vezes quem é Jesus, a salvação, a natureza de Deus e os ensinamentos bíblicos essenciais. Mas eu não, a pessoa não precisa orar, a pessoa não precisa ler a Bíblia. Sabe, quanta gente vem com esse papinho furado? Eu te digo assim, muitas vezes é tão fácil nós ouvirmos palavras, ouvirmos homens e mulheres na internet, né? Tão bonito, nossa, que lindo, como essa pessoa fala bem. Mas ela tem frutos que não condizem com aquilo que ela está ministrando. Então, quando vai pastores, pastoras, aqui nesse palco, né, e ensinam a palavra para ti, querido, honre. Sabe, olhe para o testemunho dessas pessoas, porque eles convivem contigo. A internet, ela não convive contigo, aqueles pregadores. Então, muitas vezes, tu honra aquelas pessoas, mas não honra quem está aqui. Quem está te cuidando, quem está velando pela tua alma. Né? Em 2 Timóteo 4:3, 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ei, será que já não chegou esse tempo? Que eu quero ouvir aquilo que me dá prazer? Que eu só quero ouvir aquilo que me agrada? Sabe, porque tem verdades na palavra que é dura. Obedecer a Jesus nem sempre é fácil. Aliás, é mais difícil do que fácil. Né? Nem sempre é tão prazeroso obedecer os seus mandamentos. Essa parte do evangelho eu quero. A parte da prosperidade, essa parte eu quero. Mas a parte de renúncia, essa parte não me interessa. Sabe? E assim eu vou ouvindo aquela parte que me agrada e vou abandonando aquela parte que não preciso. Isso é o que eu quero ouvir, né? Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados. Nós precisamos de discernimento através da Bíblia. Mas como nós vamos conhecer a Bíblia se muitos de nós só ouvimos os textos aqui no domingo, como eu falei, ou lá no GC, né? As nossas Bíblias abertas aqui no domingo, no culto, e muitas vezes, querido, durante a semana elas servem de enfeite ou para criar poeira lá na nossa casa. Muitas vezes a Bíblia está lá, esquecida. Aí chega na hora do culto, amor, onde é que está a Bíblia? Que nem sabe onde é que colocou a Bíblia. Está lá,
O meu pai tinha um costume que até hoje ele tem. Querido, não pode nada em cima da Bíblia. Não pode um livro, não pode. E na época que eu era criança eu achava, nossa, o que é isso, né? O pai tá doido. E hoje eu levo a mesma coisa lá em casa, sabe? A Bíblia, ela tem o lugar dela, né? Eu devo cuidar da palavra de Deus. Depois dessa introdução, né, que eu dei, nós vamos ler o texto principal dessa palavra, que é em Salmos 119:11. É um texto que eu amo, que o Cris ama, que a gente ama lá em casa. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia fala que do nosso coração procedem as fontes da vida. Né? Provérbios 4:23. Hoje o Isaac está rápido. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Por isso nós devemos estar atentos ao que está enchendo o nosso coração. Né? E a partir disso, é a partir do que nós enchemos os nossos corações, que vem os nossos pensamentos, é ali que nascem as nossas decisões, as nossas atitudes. Então, quando nós escolhemos guardar a palavra do Senhor dentro de nós, nós criamos uma proteção espiritual no nosso coração, contra tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Então, você quando lê, você guarda a palavra de Deus no teu coração, você cria uma barreira espiritual, o inimigo não tem acesso. Né? Não tem acesso nos teus pensamentos, não tem acesso às tuas decisões e nem às tuas atitudes. A forma de vivermos mais perto de Deus e longe do pecado, nos afastando do pecado, é guardando a palavra dele no nosso coração. Não parece uma coisa tão simples? Né? A forma como nós vivemos mais perto de Deus e mais longe do pecado é guardar a palavra de Deus. Não parece muito simples falando? Mas por que a gente não guarda? Né? Nós temos uma dificuldade nisso. O primeiro tópico dessa palavra é o valor de guardar a palavra. Guardar, que o salmista ali fala, não é no sentido de ouvir e esquecer. Porque assim, ó, se eu perguntar para vocês, na quarta-feira antes de GC, meu Deus, qual é a palavra que teve mesmo domingo? Sabe, às vezes tem uma galera no GC que chega e eles nem sabem o que foi ministrado no domingo. Já esqueceram. Né? E quem não vai no GC ainda tem só domingo para ouvir. Então, chega ali na terça-feira mesmo, já nem lembro mais qual foi a palavra que foi ministrada. Mas guardar é no sentido de ouvir e de valorizar, de proteger, de dar honra à palavra, de colocar em um lugar seguro. Querida, a palavra de Deus é um tesouro que nós devemos guardar no nosso coração. Sabe? Para pensar, quem acha um tesouro, né, ele tem uma parábola que fala, ele vende tudo que tem para guardar aquele tesouro. Então, quantas vezes nós desvalorizamos a palavra de Deus, que é a voz de Deus sobre as nossas vidas? Nós precisamos memorizar a palavra, porque pode chegar e vai chegar o dia que nós não teremos acesso à Bíblia. Tu pode esperar, vai chegar o dia que nós não vamos ter acesso. Já há muitos países, queridos, que cristãos são proibidos, são mortos por terem uma Bíblia. E nós temos assim, todo tipo de capa de tradução, de língua, de criança, de mulher, de homem, de ensino, de adolescente, de jovens. Você pode ter a Bíblia que você quiser na sua casa. Mas há pessoas, há cristãos sendo mortos por ter muitas vezes uma folha da Bíblia. Não é nem ela completa, é uma folha, é meia folha. De pessoas que se encontram, de cristãos que se encontram e trocam as partes da Bíblia que tem.
para não serem mortos. Tu entendeu a importância de nós memorizarmos a palavra? Porque se chegar esse tempo, e vai chegar, eu preciso saber o que a Bíblia estava escrito. Sabe, a palavra de Deus fala que assim, ó, tudo que foi escrito é para nosso ensino. E muitas vezes a gente está ali, essa semana, acho que foi essa semana que a Ana estava lendo a genealogia, aí 3 capítulos de genealogia, ela disse, meu Deus, mãe. Eu falei, é para o nosso ensino. Mesmo que a gente não entenda na hora, mesmo que seja chato, mas é para o nosso ensino. Se a Bíblia diz que é para o nosso ensino, alguma hora vai fazer sentido. De repente, não hoje, mas alguma hora vai fazer sentido. Amém? Mesmo nós tendo essa liberdade de ter a palavra de Deus de diferentes formas, nós não valorizamos o seu conteúdo, nós não conhecemos a sua mensagem, querido. Lá em Oséias 4:6, a parte A do versículo, fala assim, ó: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Nós acabamos de aprender, né, na série Somos Todos Sacerdotes. Então a Bíblia, ela não é para ser lida só pelos pastores, pelos missionários, pelos líderes de EC. Não, somos todos. Todos nós precisamos conhecer a sua mensagem e ter conhecimento dela. Né? Nesse contexto de Oséias, Israel, o povo de Deus, estava sendo destruído porque eles tinham rejeitado a lei de Deus. Eles estavam ignorando a sua vontade por não conhecerem. Eu não quero seguir esses preceitos. Nós não temos como conhecer a vontade de Deus sem ler a sua palavra. Sabe, eu sou uma daquelas chata que eu digo assim, ó, não vem com o papinho para cima de mim que eu não gosto de ler. Não vem. Eu já arrebato já. Porque assim, ó, você não precisa nem ler. Hoje nós podemos ouvir. Tu pode estar lavando louça, limpando tua casa, lavando teu carro, sabe, fazendo várias coisas e ouvindo a palavra. E a tua fé sendo aumentada. E às vezes você está lá, numa playlist podre, sabe, ouvindo bobageira, ouvindo piadinha e deixando de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes eu me confronto. Opa, isso aqui não condiz mais. Vamos lá. Estou muito tempo aqui. Vamos ouvir a palavra. Né? Agora com o Caio pequeno, é difícil muitas vezes tirar, né? Aquele momento de leitura que eu gosto. Eu amo ler. Então eu vou ouvindo, vou ali, estou fazendo almoço, eles estão ouvindo junto comigo. Todo mundo tem que ouvir. Filharada toda. Né? E esse ano, nós lançamos, né, como igreja, nós lançamos o desafio de leitura anual. O pastor Eduardo fez um grupo para a gente estar junto. E quantos realmente estão junto nessa? Eu queria que tu levantasse a mão. Gente, é muito pouco. É sério. Sabe, é muito pouco. Nós precisamos ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, novamente eu vou te falar, você não vai ser enganado. Você está dando moral para o diabo te enganar, quando tu não lê a Bíblia. Está dizendo assim, ó, pode me enganar. É sério. É duro, mas é sério. Né? Eu brinco que a gente não trabalha com adivinhação. Não tem como a gente adivinhar o que está escrito na Bíblia. Não tem. O Espírito Santo, ele vai fazer nós lembrarmos do que lemos, mas não de adivinhar. Ele não vai lá, eu nunca li esse texto e ele vai falar. Não, ele não é adivinhação. Nós precisamos ler, a gente precisa saber o conteúdo. E eu vou te dar uma dica. Quando a gente lança um desafio aqui, querido, quando a gente ministra algo, quando a gente impulsiona a igreja a fazer algo, participem. Nós somos todos igreja aqui. E quando nós andamos em unidade, não fica de fora. Sabe, não fica ali sozinho. Não, eu não vou fazer isso. Não fica rebeldinho. Vai junto. Vamos. Cola em nós que é sucesso, diz uma frase. Né? Eu quero ler Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria.
não anda sozinho. Lançamos algo para estar junto, querido, junta. Sabe, não fica ali no cantinho, ai, mas ninguém me chamou, eu vou. Ai, eu vou, eu me proponho aí, eu tô junto. Se a igreja fez, vamos lá. Né? Não fica de choramingo. Então fica ligado, não anda só. Aproveite a oportunidade de andarmos juntos. Querido, vigilhão ontem, poucos aqui. Você perdeu. Nós ganhamos, os que estavam aqui ganhamos. Né? Experimentamos da presença do Senhor, da glória dele nesse lugar. Mas às vezes tu ficou em casa dormindo. Ou tu ficou vendo série. E eu gosto de série, eu não tenho nada contra séries. Mas eu prefiro a presença do Senhor. É ela que nós temos que perseguir. Amém? O segundo tópico dessa palavra é a palavra como proteção contra o pecado. O texto fala, né? O texto original fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela nos protege quando nós temos o nosso coração alicerçado nela, fundamentados nela. Não nos nossos sentimentos, não no que a gente acha, não no que a gente ouviu falar. Sabe, parece muitas vezes assim, ó, quando os nossos pais, né, nossos avós estão lá no Facebook e acham umas coisas nada a ver, gente. Eles compartilham umas coisas assim, ó, que dá para ver que é mentira. Mas eles vêm contar pra gente achando que é real. Sabe? Muitas vezes a gente está assim com a Bíblia. Acredita numa baboseira e tem disponível a palavra para já cortar isso. Cuide com o que você está acreditando, querido. A Bíblia é um espelho. Quando nós lemos, nós devemos ver o que há de errado nas nossas vidas e buscar corrigir, segundo as Escrituras. Nós nos adequamos à palavra, não a palavra a nós. Entendeu? A nossa vida tem que se adequar à palavra. Não assim, ó, eu vou dar um jeitinho para viver esse versículo. Ou eu vou mudar o versículo. Não faz sentido para mim, eu vou mudar. Gente, não é isso. Não é isso. Nossa vida, nós devemos corrigir segundo as Escrituras. Né? Quando a palavra está no nosso coração, quando nós guardamos ela nos alerta antes de nós tomarmos uma decisão errada. Você ora antes de tomar uma decisão? Você vai lá e diz assim, poxa, eu vou ver na palavra se tem algo contrário a essa decisão. Sabe? Eu vou lá e vou bater meu ponto todo errado na empresa e tal. Mas está tudo certo. Querido, você está mentindo. Você fala que você está trabalhando, não está trabalhando. É mentira. Isso não é uma decisão correta. Sabe, são pequenas coisinhas. Às vezes a gente acha que são grandes coisas. Não, é nas pequenas coisinhas do nosso dia a dia que nós vamos guardando a palavra e vamos obedecendo. Vamos aplicando a nossa vida a ela. Amém? Quando a palavra está no nosso coração, ela nos incomoda quando algo não está agradando a Deus. Sabe, às vezes quando eu estou sendo dura, né, lá em casa, e a palavra de Deus fala que a mulher tem que ser dócil. Opa, vamos voltar. Estou sendo muito dura. Né? A palavra de Deus diz o quê? Eu preciso ser dócil como mulher. Então são exemplos práticos, são pequenas coisinhas do nosso dia a dia. E a palavra de Deus, quando ela está no nosso coração, ela nos fortalece quando vem a tentação. Um coração vazio, ou um coração cheio de bobagens, de vozes contrárias à palavra de Deus, é um alvo fácil para o inimigo. Né? Pegando um gancho da pregação da pastora Andressa semana passada, ela falou sobre permanecer. E que vozes nós temos ouvido nesse processo? Sabe? Nós temos ouvido a voz de Deus através da palavra? Ou temos nos assentado na roda dos escarnecedores e ouvido tudo que é conselho besta? O que a gente tem feito? Nesse contexto de dias relativos, onde tudo é relativo, nós precisamos andar conforme a Bíblia nos ensina.
Nós precisamos estar firmados na verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Entendeu? Em dia que depende da situação, depende... Não, há uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos viver pela fé, que tudo que Ele falou a nosso respeito é verdade. Nós precisamos tomar posse dessa ordenança. Tudo que Ele falou ao meu respeito é isso. Sabe, não é o que as outras pessoas falam, não. É o que Ele falou ao meu respeito. Quando o mundo tenta nos colocar numa posição contrária a que Deus já nos deixou escrita, nós devemos rejeitar isso. Por isso que eu tenho que estar guardada a palavra. Porque o mundo vai vir com várias situações, várias falas para nós. Mas eu sei, quando eu guardo a palavra, do que Deus falou. Então, o que o mundo falou não vai me abalar. Porque eu tenho uma verdade de Deus dentro do meu coração. Quero ler com vocês 2 Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então vai haver falsos profetas. Como eu falei, hoje em dia é cheio de heresia, cheio de coisa que contradiz a palavra. Mas nós devemos rejeitar, renegar isso. Gálatas 1:8 e 9 também. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Anátema significa que seja amaldiçoado. Então, querido, se vier outro evangelhozinho, assim, com o papinho no teu ouvido, ei, diz, eu não quero ouvir. Mas você só vai saber se você conhece a palavra. E 1 Timóteo 4:1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Sabe, muitas vezes nós fechamos a nossa mente, porque não conhecemos a palavra e deixamos que ensino de demônios enchem as nossas mentes. Isso é muito, assim, querido, não vai vir um demônio feio, entendeu? Não vai vir algo assustador. Não, vai vir com um papinho furado, bonitinho, lindo, falando bonito. Quase que um evangelho coaching. A gente tem que cuidar com isso. Cuidar demais. Um coração cheio da palavra de Deus é um coração protegido. Quando nós estivermos num dia mau, nós precisamos ter um versículo em mente para combater o inimigo. Por isso que a gente precisa memorizar. Sabe, no dia que tu não tá legal, você precisa declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Sabe, combater o inimigo através da palavra. Como Jesus fez com o diabo. Ele disse, está escrito. Por isso que você tem que saber o que está escrito. E o terceiro e último tópico dessa palavra é como eu vou guardar a palavra no meu coração. Né? Talvez você esteja pensando assim, como é que eu faço isso? É tão difícil memorizar, é tão difícil guardar. Nossa, a palavra de Deus, ela, né, se você já conhece livros maiores, mas a palavra de Deus é a profundidade. Por isso que muitas vezes é tão difícil as pessoas lerem. Dá sono, não dá vontade. Né? Eu tinha uma amiga que ela leu, acho que 2 ou 3 vezes, toda a coletânea do Harry Potter. E é enorme. E ela era uma católica, assim. Ela ia na igreja, ela vivia uma vida, né, vamos dizer assim, aparentemente ok. E uma vez eu perguntei para ela, olha, tu já leu tanto esse Harry Potter, né, que é enorme a coletânea. Eu falei, a enciclopédia.
Tu nunca leu a Bíblia? Não, a Bíblia é muito comprida. E eu acho que é menor do que um livro deles. Aí eu vi, é a profundidade, querido. É uma verdade que é tão escancarada na nossa cara, que muitas vezes nós não queremos ler. Porque nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos mudar. A gente quer aquilo que agrada o nosso ego. Muitas vezes é assim, né? Nós somos ótimos em encontrar desculpas. Mas guardar a palavra é mais simples do que parece. Sabe? Eu vou te dar algumas situações que você consegue. Separa um tempo para ler a Bíblia diariamente. Né? E como eu falei, querido, você não... eu não consigo parar e ler. Ouça a Bíblia. Coloca ali 10 minutos na nossa leitura diária. 10, 15 minutos você lê o texto. Se tu for olhar lá na configuração do teu celular, quanto tempo tu fica no Instagram por dia, mas eu garanto que tu fica mais tempo. E você não está lendo a Bíblia no Instagram, não vem com papinho. Você não está lendo a palavra. Né? Eu não estou. Não estou só colocando vocês, né? Aos pais, sejamos intencionais em ensinar a palavra. Né? O Natan, ele ama folhear a Bíblia e deixa. Sabe, às vezes a gente quer, não pode tocar. Deixa os teus filhos se familiarizarem com a Bíblia. Sabe, desde pequenininho. Outro dia eu estava lendo, eu estava tomando café, o Caio estava no meu colo e ele rasgou uma folha. Né? E na hora eu, deixa se familiarizarem. Nós precisamos ser intencionais. Eles estão, muitas vezes a gente obriga eles a irem para a escola, e está certo, eles têm que ir para a escola, mas a gente não obriga a ler a Bíblia, que é o nosso manual de vida. Sabe, isso é uma disciplina espiritual. A gente não cuida da nossa saúde porque, é muito legal. É uma disciplina. A gente não toma água porque, é tão gostoso essa água. É uma disciplina, eu preciso tomar água para o meu corpo. E a leitura da Bíblia é o nosso alimento diário. Então, eles também precisam, não é só para os adultos. Sabe, compre uma Bíblia de criança, de bebê. Bíblia de adolescente. Mas vai introduzindo isso no teu filho. Medite nela. Pense na palavra que tu leu durante o dia. Está lá no trabalho, às vezes está lá, né, fazendo algo tão monótono. Lembre o que tu leu. Medita naquele texto. Lá em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está nele escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Coloque em prática o que você tem aprendido. Lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Querido, aqui nós temos uma igreja bíblica que te ensina a palavra e você coloca em prática. Nós temos colocado em prática isso? O que eu tenho aprendido aqui no domingo, o que nós temos conversado no GC, sabe, nós temos colocado em prática? Relembre, declare, traga à memória a palavra de Deus durante o teu dia a dia. Né? Eu gosto disso. Eu aprendi muito no discipulado com a pastora sobre relembrar, trazer à memória a palavra de Deus, versículos. Né? Tem um livro também que eu li, Amando a Deus, de todo o seu entendimento, que essa mulher, ela escrevia os versículos, ela colocava na casa, ela memorizava. Sabe, ela ia no espelho do banheiro, ela lia um versículo, ela lia algo sobre ela que Deus falava. E muitas vezes nós podemos fazer isso. Sabe, e lá em Salmos 35, a parte B, fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esses tempos nós passamos por uma situação que me entristeceu lá em casa. Né? Foi por uma situação que realmente me abalou. E naqueles dias, querido, a tristeza parecia que era assim, estava me dominando.
né? E uma noite eu disse, Senhor, a tua palavra fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu vou declarar isso sobre a minha casa. Eu falei, e eu declarava, eu acordava no outro dia de manhã e dizia, Senhor, eu não estou legal ainda. E eu declarava, mas vai chegar o tempo de fim dessa tristeza. Por quê? Porque a palavra garante isso, querida. Sabe, se eu fosse me afundar naquela tristeza, eu ia passar dias e dias e dias. Eu disse, não, Deus prometeu que vai chegar um tempo de vir a alegria novamente. Por isso que nós precisamos memorizar a palavra. Porque nas situações más, você vai se lembrar de um texto, vai te trazer esperança. Outra situação foi quando a gente largou tudo, né, os nossos empregos aqui em Luiz Alves e tal, e fomos para a escola de missões. Quando a gente foi falar para os nossos pais, o pai, ele é cristão, tudo, mas eu acho que o coração do pai e da mãe é diferente, né? A gente crê, a gente tem fé, mas quando o nosso filho resolve fazer uma loucura dessa, a gente fica, opa, né? E ele falou, Hannah, como é que vocês vão ficar sem emprego? Vocês vão comer o quê? Eu disse, pai, a Bíblia fala lá em Salmos 37, 25, que eu fui moço e agora sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu falei, pai, nós não vai faltar nada. O Senhor realmente tem nos sustentado de uma forma que às vezes a gente nem sabe como é que Ele fez. Né? Às vezes eu olho e digo, a gente vive melhor hoje do que quando nós dois tínhamos ótimos salários. Por quê? Porque o Senhor nos sustenta. Mas você precisa trazer a realidade da palavra de Deus no teu coração. Né? Nós precisamos acessar as regiões celestiais e trazer pela fé isso nas nossas vidas. Mas, querido, você não vai adivinhar. Você precisa ler, você precisa conhecer. Né? Quando nós estamos passando por uma enfermidade, tem um texto na palavra de Deus que eu também, as crianças ficaram com febre lá em casa, eu vou declarando esse texto, mesmo que voz baixa, mesmo o Cristo estava ruim, vou declarando, né? Isaías 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Querido, você precisa declarar isso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você não tem que estar lá, eu estou com dor de cabeça e tô. Querido, vamos lá. Jesus já levou. Né? Você precisa trazer essa realidade do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Quando a nossa alma está inquieta, tem um salmo que diz, o salmista fala, quieta minha alma. Naquele dia que tu está atribulado, que tu vê que não está legal, que está nervosinho por dentro, vai lá e diz assim, ei, aquieta a minha alma. É um versículo bíblico. Você está declarando a Bíblia sobre a tua vida. Sabe, não vai lá pegar e tomar um calmante. Ei, aquieta a minha alma. Amém? Sobre os nossos filhos. Né? Hoje, nós com 4 crianças, muitas vezes o mundo olha e diz assim, é loucura. E nós declaramos a herança do Senhor para nós. São flechas que nós estamos preparando para logo lançar. Né? Nós vamos declarar, eles são alegria. Amém? Quando muitas vezes o mundo está dizendo é loucura, não. Creia na palavra de Deus. Declare sobre os teus filhos. Sabe, leia uma hora os pais, a Bíblia, com a visão, com o enfoque de pais. Olha, eu vou declarar essa palavra sobre os meus filhos. Eles são umas bênçãos. Amém? E muitas vezes nós ficamos esquecidos dessas verdades que o Senhor tem para nós. Sabe, eu quero entrar na conclusão. Um cristão sem a palavra, querido, ele enfraquece espiritualmente. Ele se torna uma presa fácil para o inimigo. Quando você não guarda a palavra de Deus no teu coração, é fácil o diabo te enganar. É muito fácil você ser enganado por uma heresia. Sabe? É através da palavra de Deus que nós conhecemos Deus e quem nós somos nele. Não tem como conhecer de outra forma, meu amado. Sabe? Até para orar,
Nós precisamos conhecer a palavra. Por quê? Porque nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. Não dá para a gente orar um monte de abobrinha. Nós precisamos orar segundo a palavra. Deus, Ele vai cumprir a palavra dEle, não o que a gente acha. Muitas vezes a gente ora e acha que Deus tem que me dar, tem que não sei o quê. Mas Ele não prometeu isso na sua palavra. Sabe? Lá em Salmo 119, 105. Fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Ela ilumina o nosso caminho, a palavra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu vou ler um último texto. Esse é um texto um pouquinho mais longo. Esse é na NVI, Isaac. Mas eu queria que você prestasse atenção nesses versículos. Sabe, porque enquanto eu estava montando ali a palavra, eu falei, meu Deus, como é lindo esse texto. Salmo 119, do 1 ao 16, eu vou ler. Leia comigo e preste atenção. Sabe, guarda esses textos no teu coração. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. E eu meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Eu tenho prazer nos teus decretos e eu não me esqueço da tua palavra.